Pronto, estamos ao vivo. Bom dia, na paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje, dia 19 de julho de 2020, continuamos aqui firmes e fortes no propósito de compartilhar conhecimento com vocês. Hoje estamos aqui, presbítero André e eu, estamos aí divulgando também o link da nossa aula de hoje, né? E gostaria que você fizesse o mesmo também, de compartilhar aí o link com as pessoas para que elas tenham acesso. E dando continuidade, conforme nós viemos fazendo esses dias todos, estamos numa lição bíblica da CPAD, uma edição especial, né? Que por tema tem os princípios divinos em tempos de crise, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Tempos de crise em diversos setores, principalmente crise na saúde, crise na economia do nosso país, assim como no mundo todo. E para o dia de hoje aí, nós seguiremos numa lição que vai tratar de um despertamento também, né? O despertamento renova o altar. Então, gostaria que você estivesse atento aí, viesse estar chegando para nós iniciarmos nossa live de hoje. Lembrando para vocês, tá? Estamos ao vivo, estamos aí conectados nesse mesmo time com vocês. A aula é para ter interação, então gostaria muito que vocês estivessem com a gente aí nessa interação, ok? Então, vamos orar para iniciarmos a aula de hoje. Maravilhoso Pai, nós te glorificamos, Senhor Jesus, por essa manhã maravilhosa, Pai. Mais uma vez, agradecemos, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, falando um pouco mais da Tua palavra, aprendendo, Pai, porque também, da mesma forma que eu ouço, eu aprendo, quando eu falo também eu aprendo, Jesus. Então, estou aqui para aprender mais de Ti, compartilhar conhecimento com os nossos irmãos e fazer, ó Pai, nossa igreja crescer em conhecimento, porque assim realmente nós buscamos, ó Pai, a eficiência, Deus, em realizar aquilo que a Tua palavra nos ensina. Queremos que o Senhor hoje, Pai, nos traga, Deus, a instrução sobre um despertamento, ó Pai, e como diz a lição de hoje, um concerto do altar, para oferecermos ao Senhor, Deus, aquilo que o Senhor merece, aquilo que o Senhor é digno de receber, e façamos conforme a Tua vontade. Pedimos que o Senhor venha abrir o entendimento, Pai, tira as distrações das pessoas, ó Pai, que estão conectadas com a gente, Pai, distrações de qualquer conversa, de chamadas inesperadas. Pedimos que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, fazer as pessoas terem foco para aprender a palavra do Senhor. Então pedimos que o Senhor nos instrua, que sua palavra venha falar conosco, Pai, e nos molde para que continuemos, Pai, a trilhar nos seus caminhos conforme a sua palavra nos ensina. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, igreja? Saudade de falar com vocês, viu? Mas vamos iniciar então. O texto áureo de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Repetindo, 1 Reis, 18, 30. Aula de hoje, o despertamento renova o altar. Certo? Vamos lá. Então, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E o que ele fez? E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Nós aprenderemos hoje o que isso significa, o porquê que é tão importante ajustarmos as coisas antes de oferecer algo ao Senhor. A verdade prática diz que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado. Então, a leitura bíblica diária que teve essa semana falou sobre o altar na vida de Noé, na vida de Abraão, Josué, Gedeão, Davi, e o altar na vida da igreja. E é o que nós queremos trazer para vocês hoje. Então, lendo aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5, e depois do capítulo 10 ao 13. Conforme eu já disse para vocês, é interessante, tá? Quem puder aí adquirir através do aplicativo da CPAD, a lição, é muito legal vocês participarem, terem todas as informações aí, terem perguntas também, que assim no final do livro tem, ou até para vocês nos fazerem questionamentos, alguma coisa que vocês lerem e não tiverem o esclarecimento. Como eu disse, estamos aqui para compartilhar conhecimento com vocês, ok? Então, dando continuidade, o livro de Esdras, capítulo 3, verso 2 a 5 e 10 ao 13. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos. E edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos,
como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos, das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Depois disto, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e os de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram seus sacerdotes, já revestidos com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, o rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sob o fundamento, vendo perante os seus olhos a casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo. Porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. É legal fazer a ligação aqui das aulas que nós estamos recebendo esses dias todos, né? Estamos falando de liderança em tempo de crise, falamos aí da vida de Daniel, falamos do rei, dos reis, né, que vieram, o rei Ciro, e hoje eu falarei um pouco do rei Zedequias, da forma que Deus fez com que o povo de Israel tivesse a terra de volta, como vocês sabem da história, né? E assim como eu falei para vocês, é legal vocês lerem a Bíblia também, tem bastante histórias ali que nós estamos aplicando nos nossos dias aqui hoje, então era legal vocês terem isso fresco na mente de vocês. O povo foi aprisionado, e depois dessa prisão eles saíram encaminhados, chegaram à Terra Prometida. Falamos também da questão dali, de quando eles foram, o reino da Babilônia tomou todo o povo ali, e Deus já tinha dado a promessa de que eles teriam uma nova terra para poderem ter o espaço deles e o local de adoração. E é esse ponto que nós estamos trazendo hoje, tá? Então, gostaria que vocês entendessem o significado do antigo pacto, né? Entender também que Cristo é o centro da comunhão com Deus, e comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Então, essa vai ser a questão principal que nós traremos hoje. Eu farei aqui a introdução e o presbítero André vai fazer o demais, tá? Nessa lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então, o ponto central é Cristo. Ele é o centro da nossa comunhão com Deus. E o despertamento conduz o homem ao altar. Eu tenho conversado bastante com a minha esposa a esse respeito, e nesse período que todos nós estamos vivendo, né, temos visto que em tudo Deus tem um propósito. Mas qual é o propósito que você enxerga? Gostaria que você colocasse aqui para a gente, escrevesse aí. Qual o propósito que você enxerga nesse momento de pandemia? Porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu propósito, certo? Então, por que Deus permitiu que passássemos por essa situação? Afinal, é a permissão de Deus. Na verdade, nada acontece sem que Ele controle as coisas. Mas o que você tira para a sua vida que isso aconteceu? Eu sei para a minha vida. O André sabe para a vida dele. Então, nós aproveitamos esse período para fazer alguma coisa mais, nos aplicar mais. Mas qual você acha que foi o propósito de Deus para que ele colocou situação na sua vida? Vão escrevendo aqui para a gente poder compartilhar o conhecimento com vocês. E eu vou falar um pouco do que eu acredito que Deus colocou esse tempo para a minha vida. Eu estou aproveitando esse período para resmungar mais, para resmungar menos, aliás, para falar menos, para ficar atento e absorver mais o conteúdo da palavra de Deus. Eu tenho preparado, assim, o meu dia, feito uma programação de acordar mais cedo, de programar exatamente as minhas atividades para que sobre tempo para eu aproveitar. Nesse período que eu não estou saindo de casa, estou aqui na quarentena, eu estou fazendo o quê com o meu tempo?
essa pergunta que eu faço para vocês, para que vocês possam realmente absorver mais e ter um despertamento. Eu acredito que Deus, nesse momento, até como a lição já nos coloca, Deus ele nos chamou a atenção, falar, ei, a cabeça estava com muito barulho, vocês estavam muito na correria aí, muitas atividades, trabalhando, corre, criança na escola, volta aquela... Para um pouco, pare um pouco e veja que eu sou Deus na sua vida. Então Deus começou a mostrar para a gente, e até isso eu digo na minha família, na minha casa, que, gente, vocês estão correndo muito. E tem coisa passando batido aí, vocês poderiam parar um pouco, analisar e voltar ao primeiro amor, voltar a meditar na minha lei. E aí, sim, a gente começou a aplicar isso. Como eu falei, a gente sentou mais para ler a Bíblia, para orar, para adquirir conhecimento. E muitas coisas que nós já tínhamos aprendido na nossa comunidade, aprendemos a leitura da Bíblia e leitura de livros, a gente acabou meio que colocando no esquecimento. Então, para mim, para minha família, esse período de pandemia foi um período de despertamento. Então, diga para você aí, para que foi esse período? Escreva o que a gente está acompanhando. André, contigo. É isso aí, Rubens. Legal essas colocações aí para a gente pensar um pouquinho no propósito de Deus para a nossa vida. E com certeza esse pensar, esse refletir hoje vai trazer um resultado positivo para todos nós, né? E vendo aqui a questão voltando para a lição, né? A gente vai falar do tópico 1, enquanto, né, o pessoal vai se posicionando aí, né? O despertamento conduz o homem ao altar. Vamos lá. Vocês aí que estão em casa, que estão aí assistindo a gente, vocês sabem quando começou a era... quando foi... Com duas perguntas. Quando começou a era de reis em Israel? E quando foi feito o primeiro altar, vocês sabem disso ou não? Será que eles sabem, Rubens? Vamos dar um tempo aí, tá chegando algumas coisas aí, mas eu acredito que eles sabem, André. Até enquanto o pessoal vai escrever, André, até gostaria de aproveitar esses minutos, esses segundinhos, que a gente tem um delay de uns 20 segundos, e dizer para vocês o seguinte, gente, esse novo modelo que a comunidade cristã JBV tem feito para ensinamento, a gente realmente sabe que a tecnologia está fazendo mais parte da nossa vida por conta da quarentena, né? Nós temos que entender que o mundo mudou, né? O conceito mudou. Então, é legal nós termos como aproveitar esse período para poder compartilhar. E se vocês verem aí para a gente que está fazendo sentido para vocês, que vocês conseguem absorver mais. Eu vejo aqui que muita gente que não frequentava a escola dominical, de repente pela distância, ou por ter que ir à igreja 2 vezes por dia, na manhã e à tarde, na manhã e à tarde, de repente vê que esse momento tem sido melhor para aproveitamento. Muita gente que mora longe da nossa comunidade, mas tem aproveitado mais. Então, eu gostaria de sentir de vocês se tem feito a diferença na vida de vocês, porque nosso objetivo é continuar a ministrar dessa forma. Mas só vai continuar, só vai ter aprovação da nossa gestão da igreja se tiver o envolvimento de vocês. Nós gostaríamos mesmo que fosse como uma sala de aula, tá? Que vocês participassem, respondendo as perguntas, mandando um questionário, colocando o ponto de vista de vocês, para que haja um aproveitamento. Tá ok? Então, eu gostaria muito que vocês interassem conosco aí para isso. Então, André, o pessoal será que vai responder aí? Não sei, a irmã Conceição e a Evelyn, eu não sei se é a Evelyn mesmo ou se é o Rony, né? Responderam, né? A irmã Conceição respondeu a sua pergunta, né? Sobre esse tempo que nós estamos vivendo, né? Ela respondeu para orar mais e ler a Bíblia, né? Amém, glória a Deus, irmão Conceição, verdade. Que bom que a senhora está aproveitando mesmo esse tempo para absorver mais a palavra de Deus e trazer mesmo o altar na sua casa. Glória a Deus por isso. E a Evelyn respondeu lá, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? Então, assim, respondendo as duas perguntas, a gente vê que o tempo de reinado, né, começou com Saul,
mesmo conforme a Evelyn, né, respondeu aí, ou o Rony, não sei quem está usando a conta, né? E começou ali, a gente começa a ver os reis no livro de 1 Samuel, né? E só que o altar a gente já observa ele já desde do livro de Êxodos, quando desde a saída do Êxodo, na verdade, desde a saída do povo de Israel, quando Deus ele instituiu o tabernáculo, né? E ali no tabernáculo, ali se instituiu o altar do sacrifício. Então, o altar, qual foi a finalidade do tabernáculo, do altar? Deus, ele tem essa saber, ele tem a onisciência, né? Deus, ele é a sabedoria, né? Então, o que ele fez? Ele sabia que o homem tinha uma necessidade de algo palpável, né? Para se sentir mais perto de Deus. E como ainda no plano de Deus, Jesus, o Cristo, não tinha vindo ao mundo ainda para que compartilhasse do seu Espírito, né? Com o seu Espírito Santo, ele constituiu o tabernáculo e ali tinha o altar do sacrifício para que Deus ali naquele espaço fosse um lugar sagrado onde Deus habitasse, para mostrar que ele estava perto do homem, né? Para mostrar que estava perto do seu povo, na verdade. Então, e a gente vê que o altar, ele foi instituído desde o tabernáculo como um lugar de sacrifício, um lugar de oferta, um lugar de adoração a Deus, né? De devoção, onde Deus se manifestava, ele consumia o sacrifício e a sua presença, ela tomava conta daquele lugar. E aí a gente vê no decorrer da história do povo judeu, do povo de Israel, que o altar, o povo oferecia sacrifícios e a presença de Deus tomava o lugar. Então era um lugar onde o povo tinha acesso a Deus. E o povo de Deus sempre teve essa necessidade de ter acesso, né, a Deus. E a gente vê no primeiro tópico aqui que os judeus sentiam necessidade desse acesso, né? Aí só que, em contrapartida, no tópico 2, né, a gente, analisando o tópico 1 e o tópico 2, a gente percebe que o povo de Israel, ele pecou muito pela questão de que ele, muitas vezes, ele se esqueceu que o altar era o lugar onde Deus se manifestava a sua presença, né? E a gente vê que no decorrer da história dos reis de Israel, sempre havia três situações que prejudicavam a adoração. E sempre começavam aonde? No altar. Quais eram essas três situações? Primeiro, reis de Israel permitiam que o altar fosse destruído. Até alguns reis, eles mesmos removeram todas as coisas de adoração a Deus, inclusive o altar, derrubaram os altares, né, a Deus. O altar abandonado. Muitas vezes o altar ele estava abandonado e ninguém se voltava para Deus, para adorar, para sacrificar, para oferecer, trazer uma oferta a Deus, né? E em terceiro, o altar erguido a outros deuses, um altar que não era um altar de sacrifício, de oferta, de louvor a Deus. E aí a gente traz isso para nossa vida, porque a gente sabe que o altar hoje somos eu e você, né? Ou a gente vai falar daqui a pouco do tópico 2, onde fala de que Cristo, né, é a nossa comunhão com Deus, ele é o centro da nossa comunhão com Deus. Mas vamos pensar um pouquinho no altar. O povo de Israel, ele sofria, e geralmente você vai lendo lá o livro da partir de Samuel, depois do reinado, segundo Samuel, depois que passa o reinado de Salomão, aí você vai lendo a história e vai lendo as crônicas, né, os reis, livro de 1ª e 2ª Reis, crônicas, você vai lendo e você vai vendo que
tudo começava com o altar abandonado, o altar destruído, o altar erguido a outros deuses, e aí o povo de Israel sofria. Agora, trazendo para os nossos dias, eu pergunto para você, como está o seu altar? O seu altar, ele está, de repente, destruído, as pedras estão fora do lugar? O seu altar está abandonado? Ou o seu altar está erguido a outros deuses? Ou seja, o seu altar, ele está focado nas coisas dessa vida e você não está focando a sua vida para adorar a Deus, né? Essas são perguntas que são relevantes, por quê? Porque dentro do que nós estamos falando, todo despertamento, todo avivamento começa com a restauração do altar. E eu creio que Deus, ele quer restaurar o nosso altar nesta manhã. E a gente precisa fazer como o profeta Elias, colocar as pedras no lugar, né? Mudar assim a nossa atitude para que Deus, ele possa receber a nossa vida como um sacrifício. Então, essa manhã, pensa aí, como que está o teu altar, né? Se você observar a história, toda vez que o povo de Israel se desviava, o altar era destruído, era abandonado, erguiam-se outros altares a outros deuses. Mas quando o povo se voltava para Deus, a primeira coisa que os reis faziam, e ali Deus, ele manifestava a sua presença, era a reedificação do altar, a derrubar os altares erguidos aos outros deuses, limpar toda a casa de Deus, né? E você, como casa de Deus, você precisa buscar de Deus a purificação, novas vestes de louvor sobre a sua vida. Então, a gente precisa mesmo passar por uma reflexão no dia de hoje para saber como está o nosso altar na presença de Deus. E aí vai começar um grande avivamento, um grande despertamento na sua vida. Amém? Amém, glórias a Deus. Isso que o André colocou realmente faz traz total contexto para os dias de hoje, né? Nós precisamos mesmo. Hoje, depois que o Espírito Santo passou a habitar em nós somos, né? Templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus. Então, o altar somos nós mesmos. Então, essa pergunta que o André fez é bastante interessante. E como eu disse para vocês, eu gostaria hoje de sentir algo diferente. Gostaria de sentir que todos estão participando com a gente. Então, eu vou fazer uma chamada aqui agora, tá? Com vocês aí. E gostaria que vocês levantassem a mãozinha aí para saber quem está presente. Ok? Vamos fazer assim? E eu quero a interação de vocês. Vamos lá. Os nomes que eu vou citar aqui são nomes que já mandaram comentários para a gente. Temos bastante gente online conosco. E eu gostaria que você levantasse a mãozinha para a gente saber que você está aqui. Ó. Nossa irmã Diaconisa Rosa está sempre com a gente aqui. Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Dora, o Elinho, o Rony está com a gente também. A Tati, minha esposa, também está por aqui. Nosso irmão Nelson também está com a gente. Nossa irmã Iracema Costa está sempre presente também. Nossa irmã Conceição. A Silvânia Leite. O Keiler, amigo fiel, também está conosco todos os dias aí. A Evelyn está aqui interagindo com a gente. A Ivonete Dias também, sempre presente. Nossa irmã Lia, Ana Maria de Tree, está sempre conosco também. Deus abençoe muito sua vida. Deixa eu ver, o Fabinho está aqui, ó, conectado com a gente, também traz da conta dos classes. Deus abençoe você, Fabinho. Nossa irmã Vera, também sempre presente conosco aqui. Nossa irmã Helenita, Deus abençoe. Tá aqui, ó, o irmão Nelson está aqui com a gente aí, mandando mensagens. E eu gostaria mesmo, gente, que vocês interagissem conosco. Como eu falei, é um modelo diferente que nós estamos trazendo, mas interessante ter essa interação com vocês. E como o presbítero André colocou aqui para a gente, nós somos templo do Espírito Santo. E ele falou de algumas mudanças que são feitas mesmo a partir do momento que a gente vai colocar a casa em ordem. Primeiro, a limpeza. Se não passar a vassoura aí, se não dá um talento, né, André? Se não dá pegar um paninho ali, tirar aquela poeira, não importa até quais eram os altares que estavam sendo levantados daqui para trás. Não vai importar mais. O importante é o que você vai fazer daqui para frente. Tem até uma frase que tem feito bastante sentido nesse período, que nunca é tarde para começar. E o contrário também é verdadeiro. Nunca é cedo para você desistir. Nunca é cedo para desistir de algo que não estava dando certo. Desistir de algo que não era correto em fazer. Desista já.
E nunca é tarde para começar a se reerguer, fazer algo que você deve fazer segundo a palavra de Deus. Então, aqui a Raquel também está com a gente, mandando mensagem aqui. Deus abençoe, gente. A Alicia está aqui também, ó. Alicia Vigor. Muito legal ver os comentários de vocês. Então, gente, nunca é tarde para começar. Nesse momento, faça aí uma análise da vida de vocês. Veja o coração como é que está. Como eu falei, faça uma limpeza. Daqui para frente, Senhor, dia 19 de julho, hoje eu decidi, Pai, que os altares que eu estava levantando, de repente, vamos trazer realmente para a língua de hoje, tá, gente? Eu procuro, assim, muito ser fácil de entendimento para ser fácil aplicar. Pensa assim, que altar, Rubens, que de repente poderia ser que eu esteja erguendo? Quando você, de repente, foca muito no dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso... E você se foca tanto em busca daquilo do dinheiro, porque você acha, ai, pode faltar para mim o pão de cada dia. Não, peraí. Lá em Mateus 6,33, disse que tem umas, no versículo 32 para trás, tem algumas questõezinhas que ele coloca lá, se nós buscarmos a Deus, se colocarmos como prioridade as questões de Deus, as coisas que ele menciona, como vestimenta, alimento, não faltará sobre a sua vida. Então, calma, você não vai morrer por conta de ter que trabalhar horas e horas a mais. É uma coisa que a gente até falou no domingo, acho que domingo passado, André, se eu não me engano, que a gente fez a live do louvor, que nós estamos muito preocupados. Poxa, agora que eu estou em casa, né, estou trabalhando muito mais, ou quem está trabalhando dentro de casa ali, por exemplo, no computador. Cara, é muita exigência agora, é muita pressão, porque de repente eu estou afastado do escritório, e tudo isso mudou muito, cobrança, sistema de cobrança. Mas, gente, se vocês não fizerem o básico, como é que Deus vai conseguir cumprir as promessas dele na sua vida? Então, de repente, você está levantando um altar para o dinheiro. O dinheiro não é o problema, nunca foi. Mas o amor ao dinheiro é. Porque, de repente, você está focando ali, eu só quero receber, e, de repente, não está colocando Deus como prioridade no seu coração. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode fazer assim e trazer a provisão para a sua vida. Então, altares podem ser coisas simples, de você estar ali, de repente, idolatrando uma pessoa que até com um bom intuito, de que venha trazer a palavra de Deus, ali na internet, no Instagram, são pessoas que estão sendo usadas por Deus, mas eles são apenas mensageiro, e você não deve idolatrar o mensageiro, mas sim o dono da verdade. Deus, o Todo-Poderoso, está ali com todo o conteúdo aberto para aqueles que estão dispostos a receber. E ele usa mensageiro, assim como o André, assim como eu, assim como o Pastor Ivo, assim como qualquer pessoa, aqui em qualquer local da rede da internet, ou enfim, qualquer local da igreja, mas que você possa realmente erguer altares para aquele que é digno. Então, começando por uma limpeza, fazendo tirando a poeira ali, esquecendo tudo daqui, para trás você passa ali um pano. E agora, como Elias fez, consertou o altar, o André acabou de mencionar, colocou pedra sobre pedra. E o que aconteceu? Veio fogo do céu. Foi algo que foi incrível. Ali uma revelação muito grande para nós. Nós estamos vendo que Deus é o mesmo do passado, de hoje. Ele faz as mesmas coisas acontecer. Mas ele fala que nós faríamos obras maiores do que Jesus fez quando esteve aqui na Terra. Porque através de Jesus, nós adquirimos o conhecimento e somos fortalecidos. Então você tem esse poder, mas precisa consertar o altar, precisa haver o despertamento da igreja para que você esteja realmente firme com Deus. Não é isso, André? Então, eu queria até aproveitar que eu tinha feito uma anotação aqui, tinha até deixado passar batido. O altar, na verdade, assim, é importante a gente ressaltar dentro do que você está falando, né, da questão dos altares que são erguidos, né, e do altar que somos nós, mas também existem dois tipos de altares, vamos colocar assim. Existe um altar individual, né, que é o indivíduo, que somos eu e você. O nosso altar, ele precisa estar consertado, ele precisa estar ali preparado para o sacrifício. Somos eu e você. Mas também nós temos o altar coletivo, né, que é cada ministério que atua
no Brasil, no mundo, as igrejas, né? Eu sempre falo, né, que eu não gosto de falar igrejas, porque igreja é uma só. Eu costumo falar ministério, né? Porque o ministério Ivo Cruz, que tem a visão que Deus deu ao pastor Ivo Cruz, o ministério A, B e o C, mas todos têm o mesmo propósito e são igreja, né? Então, assim, o altar coletivo. O altar coletivo se refere ao nosso ministério, se refere à igreja. E é importante entender que o altar coletivo, ele só é forte quando o altar individual ele está também ajustado, né? Porque nós somos um corpo. Se a mão ela está machucada, ela vai prejudicar todo o corpo. Se o pé ele está ferido, vai prejudicar todo o corpo, né? Então, nós somos um corpo e o nosso altar individual ele tem que estar equilibrado, porque quando o altar ele está dessa forma, aí o coletivo ele vai também funcionar, o altar coletivo ele vai funcionar. E hoje eu quero assim deixar uma reflexão para vocês que estão aí nos assistindo, que nós precisamos ter esse altar equilibrado para que nós possamos fazer parte desse altar que é a igreja, e nós precisamos ser facilitadores da obra de Deus que é realizada através do nosso ministério. A gente tem que ter um coração aberto, um coração que facilite que a obra seja executada. Quando a gente vê, né, as atitudes de uma liderança sendo colocadas aí para a igreja, né, atuar, a gente precisa ter esse coração facilitador. A gente tem que conseguir, sabe, ter uma mentalidade de estar com o coração aberto para cooperar. Por exemplo, o trabalho de missão. O que eu posso fazer? Eu quero trabalhar para cooperar nessa missão. O louvor, o cuidado com a igreja, as lives, o que eu posso fazer? De repente, né, a gente pede para, irmão, grave um vídeo, porque isso vai ser extremamente importante. E às vezes, talvez não seja relevante para você, mas você, estando com o seu altar, sabe, ali ajustado com as suas pedrinhas no devido lugar, você vai ver, vai entender a importância disso, você vai facilitar a obra de Deus, não vai colocar empecilhos, você vai se dedicar. Então, a igreja, ela precisa de pessoas facilitadoras, pessoas que não tenham uma visão, não busquem atuar com uma visão horizontal, né? Olhando para as pessoas, como se estivessem fazendo algo para as pessoas. Tudo que nós fazemos para Deus. E se nós nós colocamos dificuldade nas coisas, a obra de Deus não flui. Então, não é a liderança de A, a liderança de B, a liderança de C. É a obra de Deus. Então, nós precisamos ser facilitadores dessa obra, para que o altar, o ministério, ele tenha um altar também edificado. Porque esse altar coletivo, ele depende do nosso comportamento como indivíduo. Irmãos, ame a palavra de Deus, ame o seu ministério e seja um facilitador para que a obra de Deus ela aconteça, para que a igreja ela possa atuar e cumprir o seu chamado. Seja um facilitador. Deus te desperta, Deus traz um avivamento para que a obra dele seja facilitada através de corações gratos, corações que são abençoados e são agradecidos por esse favor não merecido que é a graça de Deus. Então, que Deus toque no seu coração e você esteja sempre aberto a favorecer o ministério, a favorecer a igreja, a favorecer o trabalho missionário, evangelístico, sabe? A ser um canal de bênção para a tua igreja, para o teu ministério, porque assim você vai ser uma igreja, você vai ser uma bênção para a obra de Deus que é executada através da igreja. Fica essa reflexão para você. Às vezes, se você sente alguma resistência para se abrir para o seu ministério, para a sua igreja, você precisa ajustar o seu altar. Está faltando pedrinha aí ou está alguma coisa fora do lugar. Nós
precisamos, irmãos, ter essa consciência de que o nosso altar ele vai refletir no altar coletivo. O nosso altar individualmente vai refletir no altar coletivo e nós vamos ser facilitadores da obra de Deus, irmãos. E eu creio que quando nós voltarmos com os trabalhos presenciais, né, Deus vai nos dar graça, nós vamos fazer tudo de acordo com o maior nível de proteção e de cuidado que nós possamos fazer, tendo Deus como nosso principal e maior aliado, né, nessa questão, mas que o nosso coração esteja aberto e o nosso altar esteja ajustado para que a nossa igreja possa fluir também aqui nessa terra, amém? Foi longo o discurso, mas vem de coração, vem do coração de Deus para nós, amém? Não foi longo, não, André. Na verdade, é legal a gente colocar isso de uma maneira clara para as pessoas, né? Porque muitas das vezes a gente tem um entendimento do que é, mas na hora de colocar na prática fica bastante difícil. Então, sim, que a igreja possa realmente voltar após essa quarentena mudada, com uma mentalidade de que somos realmente corpo. Chega de individualismo, das pessoas tentarem caminhar só por um caminho. Não. Quando nós, junto, principalmente na questão da lição de hoje, quando nós reparamos o altar, quando nós colocamos tudo em ordem, cara, a bênção ela vem para todos. Inclusive, dando continuidade aqui, temos aqui o tópico 2, que fala o seguinte: todos os despertamentos genuínos começam onde? Com a restauração do altar. Então, na Bíblia, como a gente até mencionou já alguns, temos alguns exemplos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, lá no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez, como nós já falamos aqui hoje, foi o que, André? Reparar o altar que estava quebrado. Depois ele sacrificou, e qual foi a recompensa? O fogo desceu. E o povo exclamou, sabe o quê? Quem foi adorado, quem foi exaltado? Deus Todo-Poderoso. O povo disse o seguinte: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, o conserto do altar foi fundamental para que o povo obtivesse êxito, porque Deus realmente se fez presente ali. Um segundo exemplo, na época do piedoso rei Ezequias, quando ele assumiu o trono de Judá, ele abriu as portas da casa do Senhor e a separou, mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto. Tudo o que o antecessor dele, Acás, havia feito, ele fez por mudar. Ele fez uma limpeza. Então, qual que foi a recompensa? Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou-se um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Então, você conserta, após isso, as coisas começam a mudar, a sua vida começa a evoluir. Vamos para mais um exemplo. Quando os judeus lá voltaram do cativeiro, eles construíram o altar sobre as antigas bases, do modo como mandava a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. Qual foi o resultado? A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam, de novo, sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado, e aí o povo começou a prosperar. Então, repetindo, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Quando nós colocamos a casa em ordem, realmente começa a fluir. Então, um questionamento que eu fiz para vocês aí no início, gente, é interessante que vocês, se não fizeram, já passamos aí mais de 100 dias do período de isolamento até hoje, do início do isolamento até hoje. Então, gostaria que você parasse um pouquinho. Nunca é tarde para começar. Se você não começou ainda, foque nas coisas de Deus. Absorva um pouco mais aí da palavra do Senhor, do conteúdo que tem, matéria riquíssima aí da Bíblia, para que você possa realmente se estimular. Comece um pouquinho, um versículo, 2, 3, um capítulo, 2, 3, um livro, e assim você vai. Ah, mas tem dificuldade de ler, me dá preguiça. Hoje tem tantas ferramentas. Tem ainda a época do Cid Moreira, né? Um cara bastante conhecido por todos, aquela voz eloquente aí. Gravações aí que ele coloca para vocês poderem sentir facilidade de fechar os olhos e apenas ouvir os áudios que tem. YouTube, internet, hoje tem muitas ferramentas. Não importe como, mas a palavra do Senhor, lá diz em Provérbios, para que nós meditemos na lei do Senhor de dia e noite, para sermos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas.
que dá o seu fruto à estação própria, não é verdade? Então a gente começa ali a florescer, começa a dar frutos. Por quê? As suas palavras serão palavras de bênção. A partir do momento que você começa a absorver mesmo mais conteúdo do Senhor, você para de falar palavras que não agregam nada. Não, mas eu não falo palavrão, eu não falo besteira, não é isso. De repente alguém vai falar alguma coisa, você está vendo? Tá vendo? Não, não. É questão de bênção, de você prosperar através das palavras, de você mudar isso daí. Então, que Deus possa realmente abençoar a sua vida e fazer com que você possa hoje consertar o altar, fazer as coisas mudarem para crescer no conhecimento da graça. André, contigo. Então, a gente vai entrar no tópico 2, que vai falar sobre Cristo, centro da nossa comunhão com Deus. Mas antes eu quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro Rubem Val, né, que é meu parceiro lá do nosso trabalho lá. Tô com bastante saudade dele, embora vi ele algumas poucas vezes nesse período de isolamento social, mas eu tenho uma grande consideração, um grande apreço por ele, e aqui externo isso, um grande abraço. E também quero mandar um grande abraço para o meu primo lá de Itajubi, que está aí com a gente assistindo, o Paulo César. O pastor conhece ele, o pastor se tornou um grande amigo lá dele, né? Gostou muito dele, ele é gente muito boa, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar participando aí com a gente, e mandar um grande abraço para você e para toda a nossa família aí do interior aí de Itajubi, Pedra Preciosa, lá 400 quilômetros de São Paulo. Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus, tá? Vamos lá, então, dando continuidade. A gente estava trazendo essa questão do altar para os nossos dias, né? Vou fazer um comentário aqui, aí o Rubens pode complementar também, né? Eu vejo muito, muito interessante, né? A gente tem sempre que observar o plano de Deus que foi desenvolvido, né? Então a gente vê a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando desde o início. Deus já colocou o seu plano em ação, né? Aí o Espírito, o Verbo se fez carne, ele esteve entre nós, né? E ali ele fez um sacrifício voluntário. Cristo fez um sacrifício voluntário, e ali, depois de um certo tempo, derramou o Espírito, né? Então a Trindade atuando e construindo ali, Deus ele construindo um altar que não poderia ser derrubado, né? Um altar que foi edificado e agora não pode mais ser derrubado, porque ele está dentro de nós. Nós somos, como o Rubens falou, nós somos o templo, e o altar somos nós, e o sacrifício somos eu e você. Aí eu pergunto para você, Jesus, ele se sacrificou por nós, ele trouxe ali a igreja, mas o que você oferece, né, no altar? O que é derramado ali perante o altar, né? É o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Ele ainda clama, ele é real sobre as nossas vidas e ele nos cobre. Nós somos o altar, e o sangue que é derramado sobre o altar é o sangue do Cordeiro. Então nós vemos que Jesus, ele fez uma grande obra, e ele se tornou, através dessa obra, o nosso mediador. Então nós nos tornamos o altar, e o sangue que é derramado sobre nós é o sangue do Cordeiro. E esse sangue, ele nos dá a condição de oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus, de adoração e de louvor. E aí nós temos o Espírito de Deus que atua, e ele nos direciona, ele nos molda, ele nos convence, ele nos traz uma consciência sensível. E ele que trabalha, derrama, e ele que vem como fogo sobre nós, né? O presbítero Rubens falou do altar, Elias arrumando ali as pedras e o fogo consumindo, né? O sacrifício. O sacrifício somos eu e você, o altar está em nós. Então, o Espírito Santo, ele vem como fogo, e ele vem para aquecer o nosso coração, para avivar a nossa vida, para que a gente tenha um revestimento, um fortalecimento. Então, quando você arruma, quando você coloca a sua vida
sabe, no crivo, na vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, você vive buscando o fruto do Espírito, as características de Cristo, o amor incondicional, busque a paz em meio à turbulência, a paz de Deus, sabe? Depende de Deus, você se coloca como dependente de Deus e deixa Ele trabalhar na sua vida, aí o Espírito vem e enche você de fogo, né? Você é o sacrifício, quando você toma as atitudes para ter uma vida digna diante de Deus, uma vida santificada, separada, esse sacrifício ele sobe com um cheiro suave a Deus e ele manda fogo através do seu Espírito. Então, essa obra que Cristo fez na cruz que Jesus fez na cruz do Calvário, ela nos tornou um sacrifício vivo que constantemente nós somos, vamos dizer assim, consumidos pelo fogo do Espírito, né? Isso significa que nós somos revestidos com o poder e com a glória de Deus. E por isso você é cheio da glória de Deus quando você coloca a sua vida como um altar de adoração a Deus. Esses são os comentários desse tópico 2 aí. Amém, glória a Deus. Então, realmente, após a vida de Jesus, nós passamos a ser o mesmo templo do Espírito Santo, ele passou a habitar em nós. E realmente ficou muito mais fácil. Com o sacrifício de Jesus Cristo, tudo ficou mais... a comunhão com Deus, o acesso até Ele, ficou mais fácil do que era antes disso, em relação ao sacrifício. Então, glória a Deus pela vida de todos vocês que estão conosco aqui hoje. Tati fez alguns comentários aqui, temos pessoas aqui com a gente, a Rosana Cardão está aqui também. É um prazer ter vocês conosco, tá? O André já fez a apresentação de outras pessoas também. Que Deus possa abençoar vocês, é uma grande alegria termos vocês aqui conosco hoje. E como eu disse desde o início, estamos aqui para compartilhar conhecimento. Então, se você quiser mandar seu questionamento, a sua dúvida aí, quiser fazer algum apontamento, por favor, sinta-se à vontade, que aqui estamos realmente para tentar compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo. Se nós não soubermos, o André está aí, fiquem tranquilos que ele vai ajudar a esclarecer qualquer dúvida, certo? Então, sobre o item 2, o André já fez a colocação aqui, acho que ficou bastante claro, o pessoal tem comentado que está bem tranquilo, assim, o entendimento, né? Porque é uma lição fácil, e o que nós buscamos aqui mesmo é a clareza, a facilidade para a aplicação no dia de hoje. Então, agora a gente pode partir para o item 3, André? É isso aí? Legal. O item 3, ele vai seguir aqui dizendo sobre cuidado com as imitações, que alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Está aqui bastante o cuidado, tá? Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas, né, ou especialistas, sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, enfim, estar totalmente inerte ao assunto. Sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando um pouco, falar em línguas estranhas. Então, a preocupação que a revista hoje traz de esclarecimento para a gente é se orientar, é estar buscando ali o esclarecimento em relação à palavra de Deus, para que aquilo que você viva não seja uma farsa, para que você não caia nisso. Então, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então, veremos cumprir se a palavra que diz, vão indo de força em força. Então, nós crescemos no conhecimento, nós buscamos mesmo a entender a palavra do Senhor como um todo, vendo que aquilo faz total sentido para a gente, aplicando realmente as leis que a Bíblia nos orienta. Então, o que nós pedimos para vocês é estarem atentos. Nós buscamos referências, sim, em pessoas muito instruídas, que escrevem livros, que têm material de grande valor aí, para nos dar uma força a mais. O que eu acho legal de ler esses livros, que são uma instrução para nós? É muito difícil você mudar hábito por conta própria. Quando você está numa situação de prisão, vamos dizer assim, poxa, você abre ali o celular e aí você fica vendo o tempo passar. Vendo ali o feed do Instagram, vendo ali o feed do Facebook, sabe, passando o tempo, passando. Até eu estava vendo uma palestra esses dias
que o pastor disse o seguinte, que se você entrar na internet sem foco, sem objetivo algum, fique tranquilo que ela vai te direcionar. Talvez não seja para o melhor caminho, mas ela vai te direcionar para algum lugar, porque você não tinha objetivo de estar ali. Se você não entra na página da comunidade para poder buscar um conhecimento, ou se você não entra no site de alguma palavra, enfim, de algum livro que você quer buscar, eu não estou dizendo só a Bíblia, tá? A Bíblia é um manual de regra de conduta e fé para a gente. Tem ali informações para tudo. Mas, de repente, você está fazendo um curso específico, estou ali buscando informações sobre finanças, sobre economia, sobre história, sobre qualquer assunto. Mas que você vá com foco específico para não perder o seu tempo. Que você procure, como eu já disse hoje, marcar esse dia de concerto de altar. Eu quero ajustar a minha vida para que, quando essa pandemia acabar, eu já venha com novas ideias. Nós vemos aí que essa crise não é a primeira, né? É grande, sim, é uma situação muito diferente do que tudo nós já vivemos, mas tivemos outras crises. E o que a gente aprende com a crise é que muitas revoluções acontecem durante o período de crise. As pessoas que já vinham se preparando, buscando conhecimento, chega no momento que tudo se fecha para ela, ele vai buscar estratégia para conseguir sair dali e vai ser algo que vai alavancar o negócio dele, que vai abrir a mente. E para nós cristãos não tem que ser diferente. Nós temos que buscar em Cristo o conhecimento, temos que buscar... Uma pergunta, quantas crises que Deus já viu acontecer? Todas. Deus é o criador do mundo. Ele esteve presente em todo momento da história. Então, você acha que ele não tem saída para nós? Você acha que Deus não tem ali já algo preparado para quando essa crise acabar? Deus sabe todas as coisas. Então, que você possa realmente estar focado na palavra de Deus, tirando dali conhecimento, como eu falei até na aula passada, conhecimentos riquíssimos que eu adquiri esses dias, relendo, e não uma vez, mas 2, 3 vezes, o livro de Provérbios. Meu livro de Provérbios é profundo demais. Você pega ali um provérbio, um versículo, ele está falando uma coisa, na linha de baixo está falando de outra coisa. Não é uma história assim, decorrente, são pensamentos isolados. Mas quando você pega, ele é tão profundo de você meditar. Depois, quando você pula de baixo, já passou 1 hora, você estava meditando e buscando ali algo em Cristo. Então, nós vemos que a palavra do Senhor é algo que é muito profunda, de conhecimento riquíssimo. E como eu falei, se você tiver qualquer dificuldade de ler, de se aplicar, começa aos poucos. Pega lá no YouTube, digita lá, ó, Bíblia Falada, livro de Provérbios. Bíblia Falada, livro de Gênesis, Êxodo, e começa a buscar, e começa a ouvir ali, coloca no fone, vai lavando louça, vai limpando a casa, vai trabalhando, fazendo qualquer tipo de trabalho, não importa, mas que você possa fazer como Provérbios ensina, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não disse ler apenas, meditar, mergulhar naquele conhecimento. Isso é consertar o altar e criar novos hábitos. Como eu falei, buscar conhecimento de pessoas que escrevem livros para trazer uma mudança de hábito para você é fundamental, é interessante. De repente, o André se torna um escritor, um cara com muita influência no meio contábil, é algo que realmente assim, não tem um domínio suficiente, porque não é a minha área, mas é a área dele. E ele começa a trazer coisas que, poxa, Rubens, você de repente, da forma na qual você trabalha, você pode ter um rendimento melhor. Na hora de você declarar seu imposto de renda, você pode ter devoluções que sejam mais satisfatórias para você. Então, são formas do André, que é alguém mais intelectual nesse sentido, em relação a mim, tem de escrever, e eu vou buscar. Então, nós temos que aproveitar, sim, isso, mas cuidado com as limitações. Quando pessoas criam ali algo como se da psicologia, na psiquiatria, para tentar fazer pessoas estarem ali trazendo rendimentos para ele e torcendo a palavra de Deus. Essa é a questão que a lição nos traz hoje. Então, um despertamento meio que falso, né, ilusório. Mas, se você estiver ali blindado, como nós costumamos dizer, blindado pela palavra de Deus, é quando você tem conhecimento. Aí, amigão, ninguém consegue te enganar, porque você já tem a base, você já buscou na fonte. Muitos livros, como a parte que eu gosto bastante de ler, livros de finanças, de empreendedorismo, de business, vem muito com ideias e coisas assim de como você fazer. Você fala, poxa, esse cara aqui inventou a roda. Quando você vai voltar na Bíblia, o cara tirou de lá, meu. A frase já veio da Bíblia, que foi escrita há tantos mil anos atrás. Então, se você ir direto na fonte,
você vai ter realmente ali mais clareza das questões. Até o próprio rei Salomão, como a gente mencionou algumas aulas atrás, o homem mais sábio da história, porque ele pediu de Deus sabedoria. Então ele tinha sabedoria para administrar o tempo dele, para administrar as finanças dele, foi o homem mais rico. Então que você possa buscar de Deus sabedoria para o despertamento nesse momento de crise, para o despertamento nesse momento que você está aí. Despertamento que eu falo em relação à sua vida como um todo, sua vida nos negócios. Pô, cara, vou fazer um curso diferente, estou vendo que está mudando, a tecnologia hoje é o que está fazendo no mercado futuro. Vou me atualizar, de repente trabalho na contabilidade, vejo muitos livros ali, estou vendo que os caras lançaram sites diferentes, aplicativos diferentes, que pode fazer o meu negócio ser mais próspero e muito mais veloz, que assim eu consigo ter mais clientes trabalhando em menos tempo, com ferramentas novas, não é isso, André? Então você começa a buscar ferramentas diferentes. Tem ali o nosso irmão Fábio, ali na loja dele, o cara está estudando nesse meio tempo que ele consegue arrumar, ajustar diversos carros em menos tempo. Então você começa a prosperar. Depois da prosperidade em relação à sua vida profissional, no seu negócio em si, você também consegue alinhar isso em relação à prosperidade da sua vida espiritual, que você possa prosperar em Cristo em todas as áreas, na família, como pai, como esposo, como esposa, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa realmente acordar para falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um novo homem, e que o Senhor possa me instruir, que o tempo que eu vivo nessa terra não seja apenas para tentar construir riquezas, porque o pastor disse algumas aulas atrás, isso vai ficar, não vai levar nada, tudo que você conquistar e construir aqui vai ficar, mas o que você criar, o que você produzir e mandar lá para o céu, produzir a forma de ganhar novas vidas para o Senhor, e você conseguir ter uma conduta, uma vida aqui exemplar, segundo a palavra de Deus, isso sim você vai levar, que são aquelas produções que você faz que passarão pelo fogo, e não são palha, não são apenas coisas que serão consumidas, mas que você vai mandar para lá prata, ouro, são as suas obras, aquilo que você vai fazer, semear na vida do próximo, que você possa adquirir conhecimento e esse conhecimento possa ser compartilhado, assim como o André e eu estamos fazendo aqui. Meu, é um prazer para mim, imagino para o meu pai de ver a forma como o André e eu estamos hoje. Nós estamos adquirindo conhecimento já tem alguns anos com o nosso pastor. E esse conhecimento nós temos colocado em prática. Nós estamos passando pelo fogo, né, André? Estamos sendo provados aqui pela nossa liderança. Mas o que nós queremos mesmo é poder compartilhar. Porque cada vez que eu compartilho mais com vocês, mais eu aprendo. E assim acredito que é com o André também. Então, que Deus possa despertar a sua vida, possa fazer você enxergar que esse momento que nós estamos vivendo, sim, é um momento para despertamento. Desperte nas áreas que você procura, a área espiritual, principalmente, na sua área familiar, na sua área profissional, que Deus possa se edificar a cada dia mais. Amém, André? Amém. É isso aí, gente, o que nós tínhamos para passar sobre essa lição de hoje. Espero que tenha sido de grande valia para todos, né? E nós temos que pensar, né, que nosso altar, ele favorece o altar coletivo, né? Nós estamos aqui todos unidos, independente da placa de igreja, né, de ministério, é igual tá descrito ali na camisa do Rubens, né? Unidade, família de Cristo, glória a Deus. Então, é isso aí, nós estamos nessa batalha juntos e queremos continuar, irmãos, todos os domingos, trazendo uma palavra nova, e nós contamos com a participação de vocês. É assim, igual uma escola, tem matérias que são mais fáceis de assimilar, né? Muitas vezes na faculdade tinha matérias que nem perguntas tinham, porque era tudo tão claro, tudo tão nítido, e outras matérias que a gente tinha que perguntar a cada um minuto para poder esclarecer. Então, a gente quer contar cada vez mais com vocês, com o feedback de vocês, com a participação, e para que a gente possa ser produtivo. E como que é ser produtivo? Ser produtivo é que você receba uma mensagem, uma doutrina, uma orientação, e você assimile, porque isso vai trazer um resultado produtivo para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E aqui é uma bênção, porque a gente fala de diversos temas, a gente emenda uma coisa na outra, e no fim o resultado é sempre bênção para
para todos nós, né? Nós já falamos de família, já falamos de como educar filhos, já falamos de finanças, já falamos de história bíblica, e todo domingo é uma novidade, né? É um aprendizado, né, André? É tão legal, assim, quando... Para mim é até um desafio. Quando eu vejo, assim, vou ver hoje a lição para a próxima semana. Cara, eu já começo a ler praticamente o livro todo, porque você começa a mergulhar no conhecimento e você vê que não tem fundo. Você vai, começa a ler, e aquilo realmente, a gente começa a aprender, e a partir do momento que a gente começa a compartilhar, a gente vê que realmente a gente aprende muito mais. Então é interessantíssimo, e os assuntos são diversos, né? A palavra do Senhor realmente ela é abrangente, e ela se renova a cada dia. Então, até essas lições da CPAD é muito interessante para a gente conseguir abranger alguns temas. E, André, tem uma pergunta aqui da nossa irmã Lia. Nossa irmã Lia colocou aqui o versículo 13 do capítulo 17 de Jeremias, e ela pediu para dar uma explicação. O versículo diz o seguinte, André: Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Eu gostaria que eu explicasse esse versículo para ela. Se você quiser, eu posso ler de novo. Então, não, é bem simples, porque assim, os profetas, né, eles foram homens que traziam a vontade de Deus, a palavra de Deus, né? Então, eles eram assim, vamos falar num linguajar mais simples, eles eram a boca de Deus, né? E durante o período em que os profetas vieram, eles sempre trouxeram alertas para o povo. E esse alerta de Jeremias, ele fala sobre o posicionamento do povo, né? Porque, assim, se você lê a história, como eu tinha mencionado lá no começo, né? Se você lê a história de 2 Samuel, a partir do momento que começa o reinado do filho de Salomão em diante, quando houve uma divisão, aí você percebe que o povo de Israel, ele se torna um povo rebelde. Houve uma divisão, 10 tribos ficaram se formando, chamadas de Israel, e a tribo de Judá, ela se separou e ficou com um reinado diferente. Então você vê que Judá foi governada pelos descendentes de Davi, que os reis eles continuaram servindo bem a Deus. Se você lê a história ali em 2 Samuel, Reis, Crônicas, você vai ver que sempre o reinado de Judá ele é um reinado coerente, né? Só que aí o Israel, os reis foram maus, né? E os profetas vieram para alertar e do castigo, do juízo que viria sobre Israel, e veio que era o cativeiro babilônico. Então, essa profecia, ela fala de situações que aconteceriam com o povo, do castigo de Deus, né? Do juízo de Deus. É basicamente isso. Se você quiser ler de novo, Rubens, você vai ver que ele está falando do castigo de Deus pela desobediência. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Exatamente, o castigo por abandonar a Deus, né? Lembra que a gente falou dos altares destruídos, altares abandonados, né? Os altares erguidos a outros deuses, né? Então você percebe que Deus ele trazia sempre o alerta do castigo e do juízo sobre o seu povo quando se afastava dele. É basicamente isso daí, Rubens. Amém, glória a Deus. Então, gente, encerramos por aqui, tá? Glorificamos a Deus pela vida de vocês. Gostei bastante da interação de vocês hoje. Nossa irmã Lia, acredito que a resposta tenha ficado clara. E vocês todos que tiverem qualquer tipo de dúvida, podem nos mandar. Nós temos aí o canal da comunidade no WhatsApp. Vocês estejam à vontade, as nossas páginas têm as informações todas no Instagram, no Facebook também, no YouTube. E gostaria que vocês, sim, se interassem bastante do nosso material. Temos aí a Igreja em Movimento nesse período de pandemia, né? Que vocês possam participar com a gente, fazer uma igreja realmente envolvida na palavra do Senhor, no conhecimento, e que nós buscamos mesmo sempre essa interação de vocês. É um modelo novo, né? Para que nós estejamos aqui
integrados, né? Sim, sempre compartilhando o conhecimento e que vocês possam realmente aproveitar disso e sugar o máximo aí do André, que tem bastante conhecimento para compartilhar conosco. E falando nisso, veio um questionamento aqui, a Tati perguntou uma dúvida aqui, né? Quando o Rony vai entrar com vocês? Legal, gente. Nós estamos aí trabalhando já há algum tempo para trazer pessoas para partilhar com a gente desse momento, né? E nosso irmão Rony está na lista, viu? Vamos ficar firme aí no propósito e divulgaremos em breve, né, André? Quando que ele estará com a gente. Nossa irmã Lia disse que foi bem esclarecido, amém, Deus abençoe. O Fabinho falou, vamos ficar firme com Jesus sempre, Fabinho, obrigado, Deus abençoe, viu? Estamos juntos sempre. A nossa irmã Rosana, uma grande amiga aí, que Deus abençoe, é muito bom começar o dia ouvindo a palavra de Deus. Amém, Rô, glória a Deus, saudade de vocês, viu? Obrigado por participar com a gente. O Carlão também, um grande amigo, esposo da Rosana, Deus abençoe vocês em tudo. A Raquel falou aqui que é abençoada, parabéns. Obrigado, Tati, parabéns também. Gente, então, é um grande prazer estar aqui com vocês, dispondo desse tempo. O dia tem sido muito proveitoso e, como a Rosana mesmo disse, começar o dia já ligado na palavra do Senhor, isso vai realmente ajudando. O dia inteiro pensando nisso. Gente, despertamento. Já a terceira lição nós falamos. Despertamento, despertamento, despertamento. Despertem, aproveite. Se vocês não começaram, comece. Nunca é tarde para começar. E nunca é cedo para desistir de coisas que vocês estavam fazendo aí que não eram o foco, né? Então, que vocês possam aproveitar mesmo esse tempo para despertar. Nosso irmão Silvano está falando aqui, ó, Deus abençoe, glória a Deus. Então, gente, é um prazer estar com vocês aqui, sim, e que Deus possa realmente abençoar ricamente a vida de vocês. André, está contigo para encerrar. É isso, irmãos. Deus abençoe o domingo de vocês. Não se esqueçam, o culto hoje às 18 horas, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos adorar, vamos continuar adorando a Ele. E é isso aí, que Deus abençoe seu domingo e uma ótima semana a todos. Nós agradecemos a participação e domingo que vem estaremos juntos aqui novamente para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês, igreja. Até a próxima. Amém. Deus abençoe. Até mais, gente. Fica na paz. Vamos encerrando. Até mais.